Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante, chamado distância de segmento. O que é e como calcular? Você sabe o que é uma distância de segmento? Essa distância é o espaço que você se coloca no veículo da sua frente. E como calcular essa distância? Se você olhar lá, quando você tirou sua primeira habilitação, você foi instruído que calcular a distância de segmento era 2 segundos. Porém, hoje você está com um veículo maior. Então, esses 2 segundos aumenta. Varia de 5 a 8 segundos. Depende da condição adversa da via que você está. E do tempo que você está percorrendo. Se é de dia, se é de noite, se é chuvoso, se é com neblina, se é cerração. Aí, varia as condições adversas. Mas, basicamente, quanto maior o espaço, melhor e mais seguro para você e para o veículo da frente. Beleza? Vamos lá, continuando no mesmo assunto sobre distância de segmento. Vamos fazer uma conta, uma matemática aqui. Distância de segmento é um espaço, que nem eu falei no slide anterior, que é o espaço que você deixa do seu veículo ao veículo da frente. Porém, dentro desse espaço, há outros nomes que são dados, que é a distância de frenagem e a distância de reação, que é chamada de frenagem ou distância de reação, e a distância de parada. Somando a distância de parada mais a distância de reação, chegamos na distância de segmento. Como funciona isso? Isso funciona assim. Você está atrás de um veículo, você percebe que precisa frear. Esse período de percepção chama distância de reação. A partir do momento que você aciona o freio do veículo até a parada total, chama distância de frenagem. Aí varia as condições adversas da via, sua, do tempo, como eu falei no slide anterior. Então devemos ficar muito atentos. Volto a dar a mesma dica. Quanto maior o espaço, mais seguro fica. Beleza? Vamos lá então. Agora a gente vai falar sobre um dos pontos que a gente citou lá atrás, que chama a distância de frenagem. Entendam que a distância de frenagem não é a distância de segmento e também não é a distância de reação. Nós falamos esses 3 pontos lá atrás. Agora vamos falar sobre a distância de frenagem. Qual é a distância de frenagem dentro desses pontos? A distância de frenagem é aquele momento que você aciona o pedal de freio até a parada total do veículo. Só que antes dessa distância de frenagem existe uma outra, que a gente citou lá no slide anterior, que chama distância de reação, que é o momento que você percebeu o perigo e tomou a ação de frear o veículo. Só para você ter uma ideia, qualquer parte do seu corpo ela não se movimenta se não tiver um comando. Exemplo, você quer movimentar o braço, o braço vai pedir um comando para o cérebro vai dar o comando e o braço vai se movimentar. Esse processo demora milésimos de segundo para acontecer. Já na freagem, já quando você vai acionar o pedal de freio, é o mesmo processo, é uma conversa entre você e a máquina que você está conduzindo, que é o veículo. Então, você encostou o pé no pedal de freio, até acionar o pedal, até pisar totalmente, você está falando para o veículo, eu quero parar. E o veículo está entendendo conforme a sua compreensão no pé. Conforme você comprime o pé no pedal, ele vai entender o quão é a sua necessidade de parada. Aí isso vai variar, depende da condição do veículo, se os freios estão totalmente regulados, se a via está seca, se está molhada, se não está. Tudo entre as condições adversas, que a gente fala lá na direção defensiva. Então, volto a repetir, vou bater na mesma tecla. Quanto maior a distância de segmento, melhor e mais garantido é para a sua integridade física. Beleza, meus companheiros? Vamos lá, continuando, meus companheiros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquela regrinha dos 2 segundos que a gente falou lá no primeiro slide. Lembra que quando você foi lá na autoescola, fez sua primeira orientação, aí o instrutor, o professor falava assim, olha, distância de segmento é você contar 1001, 1002, ou 51, 52. Então, você vai pegar na rodovia um ponto fixo e você está atrás de um veículo. A hora que ele passar por aquele árvore, um poste, um ponto fixo que você marcar como referência, o veículo que está à sua frente passou, você vai começar a contar 1001,
1002. A hora que você chegar nele, se você terminou 1002 chegando nele, você cumpriu a distância de 2 segundos. Isso é para veículos pequenos, beleza? Mas a gente está falando aqui de veículos grandes, como caminhão, carreta, ônibus, se for o caso. No nosso contexto DHL, é caminhão e carreta. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a regrinha dos 5 segundos. O processo é o mesmo. Um ponto fixo na via, o seu veículo da frente passou por ele. Você começa a contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Você chegou no ponto, beleza, você está numa distância segura. Se você contou e não terminou a contagem dos 5 segundos e você já passou pelo ponto fixo, sinal que você está muito perto. Então, afaste-se, mantenha a distância. Repetindo, quanto maior o espaço, mais seguro é e melhor para a sua integridade física. Bom, concluindo o nosso papo aqui, só reforçar o que a gente vem falando desde o primeiro slide. Vamos lá, distância de segmento é o espaço que eu me mantenho afastado do veículo da frente. Distância de reação é o momento em que eu percebo o perigo e tomo a ação de acionar o pedal do freio. É esse tempo. E distância de frenagem é o momento em que eu aciono o pedal de freio até a parada total do veículo. Compreenderam? Então, senhores e senhoras motoristas, a minha dica fica aqui. Dirijam com responsabilidade e com segurança, praticando a distância de segmento, garantindo a sua integridade física e a dos seus companheiros ao seu redor na estrada.